Boa noite a todos, que a paz seja convosco. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia hoje no Evangelho de São Marcos. Evangelho de São Marcos, capítulo de número 1. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Alguns dizem que é o evangelho mais antigo dentre os quatro. E que os outros acabaram surgindo a partir deste aqui, mas ele está em segundo lugar. Quem pode, fica de pé só um pouquinho, para a gente ler. Marcos 1, 29 até o 34. Enquanto você está abrindo, eu gostaria de orar com você, e você também orar junto comigo. Vamos orar? Pedindo para que Deus fale no nosso coração. Senhor Jesus, a Tua palavra será lida, ela está aberta, e o que nós ouvimos acerca dela é que ela é palavra de libertação, é palavra que transforma o ser humano, é algo divino, é algo sobrenatural, porque por mais que existam pessoas que dizem não crer nela, quantas vidas foram transformadas ao decorrer da vida e da existência humana? E nesse instante, Pai, eu quero acreditar e creio de todo o meu coração que o Teu Santo Espírito, Ele fala, Ele trabalha, Ele corrige, Ele abraça, Ele faz coisas que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos normais, naturais. Portanto, Espírito Santo, a minha oração é toda preocupação com o amanhã, com as coisas da nossa vida, que muitas vezes nós carregamos tantas cargas, de tantas preocupações, mas eu quero te pedir nessa hora que o Senhor possa encontrar uma terra preparada para receber da Tua voz, do Teu cuidado e do Teu amor. Eu oro em nome de Jesus e te agradeço em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Versículo 29 do capítulo 1. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou, e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. E toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios e não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Só até aí, pode sentar. Hoje, a gente chega na nossa 6ª semana da nossa campanha Projeto de Vida 2024. E a semana que vem, o pastor Ivaldo vai estar pregando e encerrando a nossa campanha, falando sobre o tema de finanças e nos abençoando com uma palavra. Eu não tenho dúvidas em relação a isso. Mas hoje a minha lição de casa, hoje a minha tarefa aqui é falar a respeito de cura. E eu gostaria de iniciar hoje contando uma história para vocês. Eu fiz isso nas 2 primeiras reuniões e quero fazer agora novamente. Isso remonta ao ano de 1982. Se eu estiver equivocado, um ano 83 para frente. Mas eu acredito que não, acredito que foi 82, entre os meses de agosto até novembro, porque eu tinha meus 17 anos, acredito que é isso mesmo. Eu e o pastor Ivaldo, ele com 14 anos de idade, e eu com 17 anos, a gente estava lá no Baeta Neves, o bairro que eu nasci, e a gente tinha entrado numa igreja Assembleia de Deus. Eu disse para os irmãos hoje de manhã que foi muito inusitado, porque eu já era convertido, eu já tinha ido para a igreja, Jesus já tinha transformado meu coração.
Mas acreditem se vocês quiserem, eu era cabeludo. Acreditem se quiserem. E tinha um cabelão, viu? Era um cabelão mesmo. O Roberto também era cabeludo, apesar que o meu irmão ainda é cabeludo, né? E pastor Ivaldo também, né? E quando a gente entrou na Igreja Assembleia de Deus, eu lembro que o povo se alegrou muito, porque eles achavam que a gente não era convertido. E eu confesso que eu não sei te dizer a razão, o porquê, o motivo, a gente não ficou até o final do culto. E aí eu não me lembro onde que a minha memória ela me pega. Eu não sei se foi na entrada ou se foi na saída, mas uma coisa me chamou a atenção. Quando eu caminhava na calçada, eu me lembro de uma coisa que ficou marcada. Olha, isso já fazem mais de 40 anos. Esse ano vai completar 42 anos que eu faço parte dessa comunidade de nome Igreja do Evangelho Quadrangular. E eu me lembro que, num determinado momento, vinha descendo duas meninas, e uma disse para a outra assim, e aquilo que ela disse ficou até hoje no meu coração. Eu lembro dessa história. Ela disse assim para a outra: eu, quando tenho dor de dente, ou de dentes, nos dentes, eu não vou no dentista. Eu oro e Deus me cura. Foi a primeira reação que eu tive também, de dizer um glória a Deus dentro de mim. Primeiro sentimento foi: uau, que fé é esta? O segundo sentimento foi de inveja. Não era ciúmes, não, era diferente, era inveja, não era ciúmes. Uma inveja santa. E eu falei: por que eu não sou assim? Só que aí veio o terceiro sentimento, que foi o sentimento de incredulidade. Aí eu disse assim, dentro do meu coração, coisa de segundos na mente: e se Deus não curar? E foi esse tema que eu coloquei para a nossa conversa hoje. E se Deus não curar? Qual é a sua relação que você tem de amor com Deus? É uma relação extremamente voltada para si, onde Ele tem que te atender em todos os teus assuntos, porque senão você faz biquinho e não quer mais encontrar com Ele, encontrá-lo no caso. Qual é a tua relação com Deus? Porque eu fiquei pensando que quando o tema cura, falando de curar, ele salta do papel e ele nos encontra na vida, eu acredito que ele se torna uma das situações que mais mexe com a gente, que mais mexe em nosso espírito, mais mexe em nossas estruturas. Porque quem nunca que fez uma oração em um determinado momento da sua vida e rogou a Deus com toda intensidade, com todo fervor na alma, pedindo a Deus a cura para si mesmo ou a cura para algum ente querido ou alguém a quem você ama? Quem nunca fez isso? Só que, de repente, você não teve a sua oração atendida. E quem de nós, por conta disso, e quem de nós que nunca se sentiu perdido ou envolvido em meio a dúvidas, a pontos de interrogações, ou ponto de interrogação? Porque, muito embora você tenha orado, você tenha clamado, você tenha suplicado, você tenha se humilhado com toda a intensidade diante de Deus pedindo a cura, mas a resposta que você teve dele foi não. Quantas pessoas? E eu fiquei pensando, e eu penso que essas histórias elas vão se multiplicando, elas se multiplicam pela existência humana todos os dias. Todos os dias. Às vezes, ela acontece bem do nosso lado, com o vizinho de frente. Quem mora em apartamento abre a porta e dá de cara com o vizinho. Às vezes é ali que está acontecendo isso. Às vezes ela acontece na comunidade que nós frequentamos, na igreja, onde você conheceu alguém que cresceu, que nasceu, cresceu, e você viu crescer, e de repente você vê essa pessoa acamada,
jogada no leito de um hospital, e a família orou, e todo mundo orou, a igreja jejuou, a igreja intercedeu, a igreja suplicou, só que Deus disse assim: não, eu vou levar. O fato que às vezes acontece isso pertinho da gente, lá no trabalho, algum amigo que você tem, que você carrega muitos sentimentos de amizade por ele, é alguém que te inspira por algum motivo, ou alguém que te abençoa por algum motivo. Às vezes acontece de ser na escola, na faculdade, onde você está, é algum colega. Enfim, gente, isso acontece. E como acontece? Só que quando eu penso em pessoas que vivem uma situação de envolvimento, onde se percebe cercado em meio a dúvidas, sabe o que eu penso? Eu estava pensando na gente, e nós, que leem a Bíblia, que têm acesso à leitura, e que mesmo lendo nela, textos, como por exemplo, do profeta Isaías, que é um tema clássico, um texto clássico das Escrituras, quando o profeta no capítulo 53, falando a respeito de Jesus de Nazaré, que viria ao mundo, do Deus que se tornaria carne, ele disse assim, ele faz uma afirmação: certamente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e tomou e levou sobre si as nossas doenças. Mas que ao mesmo tempo, lendo textos assim, de curas, se percebe e se vê vivendo a realidade da doença que chegou, da doença que entrou na tua casa, da doença que tocou você, tocou sua mamãe, tocou seu irmão, tocou seu filho, e você, mesmo diante de orações, e clamores, e encontros com Deus às madrugadas, e pedido de oração aos amigos que se reuniram em torno desse problema, Deus ceifou a vida dessa pessoa. E eu não sei você, mas quantas vezes eu fiquei pensando assim: poxa, não estou entendendo absolutamente nada. Mas louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Sabe por que eu digo louvado seja Deus? Porque na nossa vida nós vamos aprendendo todos os dias com Deus. Todos os dias o Espírito Santo nos ensina. Todos os dias nós estamos aprendendo. Todos os dias, se a gente estiver com o nosso ouvido atento, ouvindo a voz do Espírito, o Espírito Santo vai estar tratando com a gente. Todos os dias a gente aprende lições novas. E uma lição que eu aprendi, e eu digo pela graça de Deus, foi que Deus criou um mundo perfeito. Deus criou um universo perfeito. Deus criou tudo perfeito. Inclusive, se você ler o texto de Paulo escrevendo a sua carta aos Romanos, você vai encontrar lá no capítulo 8 que diz que a natureza ela geme com expectativa pela libertação dos filhos de Deus. Até a natureza foi afetada por conta do ser humano que tomou algumas decisões que acabaram prejudicando toda a sua existência. E é fato que o pecado entrou no mundo, ele arruinou e trouxe, de forma desastrosa, ele entrou como um desastre em todo o universo, em toda a vida humana. Ele arruinou o mundo e, consequentemente, ele destruiu tudo. Ele destruiu muitas coisas. E a partir daí, então, algumas coisas acontecem. Eu lembro que um dia eu ouvi alguém dizer assim, que a partir daí nascem cardos e abrolhos. O que é isso, pastor? Leia em Gênesis. Mas o que é isso? Você pode me explicar? Cardos e abrolhos é como se fosse uma deformação dos vegetais. Os vegetais entraram em crise. A partir daí, os animais entraram em guerra, ou em guerras. E a partir daí, muita coisa acontece. Ou seja, inclusive, a verdade dos homens adoecerem. Eu me lembro que um dia, ouvindo o Ariovaldo Ramos, num programa de rádio da 105.7, para quem não conhece o pastor Ariovaldo Ramos, ele é um pastor batista, não sei se hoje ele está dirigindo alguma igreja, mas eu me lembro de uma fala do pastor Ariovaldo Ramos, que eu não esqueci mais, eu já contei isso para você. Ariovaldo Ramos disse assim: quando o pecado entrou no mundo, foi aberta uma porta, cujo nome dessa porta é possibilidades. Alguém também disse, eu ouvi alguém dizer, que este mundo que você vive, este mundo que você faz parte, dessa história, dessa humanidade, é um mundo onde existem micro-organismos em estado de guerra.
que pretendem, eles querem, eles procuram encontrar, sobreviver, vencendo todos aqueles que se lhes opõem. Onde o nosso respirar já indica a possibilidade, ou já significa a possibilidade de a gente contrair uma doença. Então, diante disso, adoecer é compreensível. Não que a gente aceite, mas adoecer se torna um fato compreensível, porque existe toda uma cadeia, um sistema na vida humana que faz com que os homens adoeçam. E lógico que isso é tudo fruto da origem do pecado que entrou no mundo, que deturpou o mundo, que bagunçou com o mundo, que era um mundo criado por Deus. E aí, diante disso, seja você espiritual ou não, seja você cheio do Espírito Santo ou não, deixa eu te falar uma coisa, os homens adoecem. Porque o que eu já vi nesses 40 anos de evangelho é muita gente com o nariz para cima. É muito crente em Jesus com o nariz empinado, tipo assim, não, a pandemia não me pegou. E se não te pegou, e se você não foi picado pelo vírus da Covid, louvado seja Deus. Mas se você não foi, não significa que você é filho preferido daquele que foi. Não, significa que você de repente estava com uma condição de saúde melhor do que aquele, mas não porque você é mais espiritual do que quem pegou. Isso é uma grande verdade, porque eu já ouvi alguém dizer, não, a pandemia não me pegou, eu não peguei o vírus. Ai, que grande coisa, grande coisa. Daqui a uns anos alguém vai saber, o fulano morreu. Eu quero ver você falar, nossa, a morte não me tocou. Morreu, vai feder do mesmo jeito que todo mundo. Então isso me irrita às vezes, quando eu vejo alguns cristãos com essa postura toda infantilizada, achando que eles não pegam doença, porque eles são melhores do que aquele, porque isso vai beirando a estrada de fariseu, de gente maluca, de gente sem Deus, de gente que não tem nada com o evangelho. Não, adoecer é uma realidade, porque o pecado trouxe isso para o mundo. Agora deixa eu te falar uma outra coisa. Eu não gostaria que nem de longe você pensasse, então quer dizer que o Cássio não acredita na cura divina. Errou. Que o Cássio não acredita no poder da oração. Errou. Porque eu acredito no que está escrito aqui. E eu acredito sim que Jesus cura. Eu acredito que Jesus cura por pelo menos duas razões. A primeira razão e a razão principal é porque está na Bíblia. Eu leio histórias dos evangelhos de Jesus curando. Eu leio histórias dos apóstolos curando. Eu conheço histórias de gente que foi curada. E em segundo lugar, e aí eu colocaria num grau de importância muito menor, mas ainda assim é importante, porque eu faço parte de uma comunidade evangélica que vai fazer esse ano 42 anos, desde quando eu cheguei, que um dos pilares da sua pregação, são 4 pilares, e eu não sei se você sabe, eu vou te poupar para não ficar tentando fazer se lembrar e você errar, mas um dos pilares é Jesus cura, portanto eu creio. E diante disso, se existe uma provocação no título que eu coloquei, começando com aquela história daquelas meninas da Assembleia de Deus, e se Deus não curar? Agora eu entro combatendo a própria provocação que eu coloquei como título, dizendo assim, eu creio que Deus, Ele cura, Ele nunca perdeu o poder para curar, Ele cura. O fato, gente, é que o Evangelho de São Marcos, ou o Evangelho escrito por Marcos, ele é um Evangelho que, para muitos, ele é o Evangelho da cura. Existem explicações por que é o Evangelho da cura. Tanto que na Igreja Quadrangular, a cor azul, a cor do céu é cura divina, o Evangelho é Marcos, o rosto é o rosto de boi, e o significado é que Jesus carrega sobre ele todas as nossas enfermidades. O Evangelho de Marcos, todos, não é a Igreja Quadrangular, todo bom estudante da Bíblia vai perceber que Mateus trata de um jeito, Lucas de outro, e Marcos trata especificamente sobre isso, sobre cura. Isso porque no Evangelho de Marcos existiram a relação e a narração, melhor dizendo, de muitas curas. Por exemplo, logo de cara, no capítulo 1, ele cura a sogra de Pedro, que está com febre. E eu não sei se você sabe, deve saber melhor do que eu, porque febre mata.
Febre é a indicação que tem um problema que tem que ser curado. É como se tivesse um aviso. É que nem o carro que avisa: está faltando óleo. Está acontecendo alguma coisa, corre atrás, tem alguma coisa aí. Está avisando a febre. E aí eu já vi pessoas orando: ai, Senhor, tira a febre. Não é para orar para tirar a febre. Se esconder a febre, a pessoa morre. Não, você tem que orar para Deus curar, mas não é para tirar a febre. Cura o que está acontecendo lá. Logo no primeiro capítulo, ele cura a sogra de Pedro, que está em febre. No primeiro capítulo ainda você encontra Jesus curando muitas pessoas que carregavam espíritos de demônios em sua mente. É o texto que eu li com você. Ainda no capítulo 1, ele cura aquele leproso que vai até ele e pede a ele que o cure. Se você quiser, você pode me curar. E Jesus então cura aquele leproso. No capítulo 2, ele cura um paralítico, que é uma história que você conhece muito bem, a história daqueles 4 amigos que chegam até, já que o capítulo 1 diz assim que tinha muita gente, a cidade toda foi até a casa. Imagina, gente, uma cidade toda, eu não sei quantos habitantes tinham ali, mas o fato é que era muita gente que foi para lá. E a casa ficou cercada, e quando aqueles amigos, eles pensam: poxa, vamos levar você para ser curado, porque Jesus vai te curar. E eles chegam lá e não dá para entrar. Se fosse alguns casos, existiria, mas eles não, vamos entrar. E eles sobem pelo telhado e colocam Jesus ali na hora da reunião, na hora do culto, na hora da célula. E aí Jesus cura aquela pessoa, aquele paralítico. No capítulo 3, você encontra Jesus se metendo numa confusão com os religiosos, porque ele cura no sábado um rapaz que tem a mão atrofiada. E aí o ridículo dos ridículos da vida humana, da existência humana, a podridão que surge, que grita, que salta para fora, que os caras viram para Jesus e dizem assim: cara, tem segunda, de domingo a segunda você pode, de domingo a sexta você pode curar, e você nem curar no sábado. Olha que idiotice, olha que mente infantilizada, gente. E Jesus falou assim: caramba, eu vou deixar esse cara sofrendo só porque é sábado. Se um animal de vocês cair numa cova, vocês vão esperar até a segunda-feira para pegar. Não, vocês pegam porque ele é importante. Agora, será que essa vida, essa alma, esse ser humano, essa pessoa, e não é mais importante que um animal do que um bicho? Olha que coisa interessante. Aí você encontra, lá no capítulo 5, Jesus viajando de um lado para o outro do mar da Galileia. Quando ele chega lá dos lados dos Gadarenos, ele cura e ele liberta aquele endemoniado de Gadara, ou de Gerasa, que Mateus, se eu não estiver equivocado, dizem que são 2. E aí você fala: pastor, são 2 ou são 1? São 2. Está marcado 2? São 2. Mas por que um fala que é 1? Porque ele destacou uma história. Mas são 2. No capítulo 8, você vê então ele curando o cego de Betsaida. Enfim, gente, foram muitas curas que Jesus realizou. Muitas curas. Jesus curou muita gente. Muito embora, se você perguntar para mim assim: Cássio, você acha que ele curou a todos? Não. Eu acho que não. Até porque, não, pela limitação dele humana, porque quando Jesus estava em Jericó, ele não estava em Jerusalém. Quando Jesus estava em Cafarnaum, ele não estava em Nazaré. Quando ele estava em Belém, ele não estava lá em outro lugar, não estava. Ou seja, então ele tinha limitação como ser humano, mas eu acredito que todos que até ele foram, com a alma desejosa, com fé no coração para serem curados, ele curou. E eu digo isso porque eu vejo em Jesus que a manifestação dele, conforme o profeta Isaías descreveu e profetizou, afirmando que nele todas as nossas enfermidades foram projetadas, que ele tomou nele todas as nossas doenças. Eu acredito que isso era, foi e sempre será uma realidade. Sempre, sempre. Porque eu estava pensando, né, quando eu me preparava para pregar nesse final de semana, eu estava pensando assim que Jesus nunca teve a intenção que o evangelho que ele trouxe, que a mensagem do reino de Deus que ele trouxe, já que João Batista disse que está chegando o reino de Deus, Jesus nunca desejou e nunca foi vontade de Jesus que o seu evangelho, ou seja, as suas boas novas, com todas as suas benesses, fosse de exclusividade e de propriedade a um determinado grupo humano. Não. A manifestação de Jesus, a mensagem de Jesus de libertação e de cura, ele sempre entregou e proporcionou a todos como uma possibilidade real de acontecer, mas para todo mundo. O que eu acredito é que quando Jesus ele vem, ele apresenta uma mensagem de vida abundante. Quando ele dizia assim: o ladrão vem para roubar, matar, para destruir. Eu, pelo contrário, eu vim para dar vida abundância. Essa vida em plenitude, essa vida
plena que Jesus ele quis dar, que ele quis entregar, era para todos. Jesus não queria que ninguém ficasse para o lado de fora. Ninguém, absolutamente ninguém, era para todo mundo, era para todos. Porque eu acredito que Jesus, diferentemente de nós, para Jesus não existiam os excluídos. Para Jesus não existiam os marginalizados. Mas a sua manifestação de cura é e sempre será para todos. Quando você lê as curas de Jesus, quando você começa a ler os evangelhos de Jesus, você descobre que Jesus curou muitas pessoas que sofriam há muito tempo. Que há muito tempo elas sofriam. E elas sofriam não apenas pela enfermidade, elas sofriam por outras coisas também. Por exemplo, aquela mulher, que também Marcos narra sobre ela, de fluxo de sangue, que jorrava sangue todo o tempo. Talvez um dia aquela mulher acordou, e quando ela acordou, ela percebeu, meu corpo está diferente. E aí ela pensou, poxa, chegou a mesma hora de eu né, sendo mulher, eu não queria falar, não sei se pode falar, não sei se é ético falar, né? Mas você sabe o que eu estou falando, né? E aí, de repente, ela foi aqueles dias, passou 2, 3, 4, 5, passou 6, passou 10, passou 1 mês, passou 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos. Aquela mulher, ela se viu agora diante de uma situação onde a lei judaica, a lei de Moisés, tinha um carimbo sobre ela, um diagnóstico sobre ela. Ela era imunda. E eu fico imaginando aquela mulher tendo que dizer, se ela fosse casada, uma vez que a Bíblia não nos conta, ao marido, aos filhos, aos vizinhos, olha, vocês não podem mais tocar porque eu tenho um fluxo de sangue contínuo, ele não para. Eu imagino quando ela vinha, as pessoas diziam, olha lá, a dona imunda. Porque naquela época, Jesus então curou muitas pessoas como essa mulher que sofriam há muito tempo. Porque naquela época as doenças, elas levavam a essas muitas limitações para aqueles que conviviam, infelizmente, com essa realidade de serem doentes. Porque além dessa dor física, além desse problema físico, existia a dor emocional, que machuca tão quanto, e se for ver, de repente machuca mais, porque eles eram impossibilitados de viver uma vida social e eles eram impossibilitados de viver até na prática religiosa. Isso sem falar, meus irmãos, do desprezo que eles recebiam. Porque naquela época, se imaginava que todas as doenças, olha o que eu estou falando para você, todas as doenças e todas as enfermidades tinham como causa, tinham como razão, tinham como motivo o castigo de Deus. Olha a consciência que eles tinham de Deus. Eles achavam que toda enfermidade era castigo de Deus pelo pecado. Aí você para pensar e você fala, cara, a gente vive hoje no século 21. Será que você nunca encontrou algum crente maluco por aí? Você nunca encontrou um crente doidão por aí? Eu já encontrei muito crente doidão, crente maluco, que nem diz sei lá quem diz assim, crente abestado, que tudo para ele é pecado. Se o cara está doente é pecado, se o cara está doente é porque não orou, se o cara está doente, ele é o super crente ativar. Para ele não acontece nada, e ele fica se vangloriando, lendo o texto sagrado, lendo, por exemplo, Lucas 18, que eu falei há 15 dias atrás, do cara que sobe ao templo para orar, e ele olha para o texto e fala, cara, quanta arrogância desse cara, mas ele vive a sua realidade da sua arrogância pessoal e não percebe, porque ele acha que ele é mais crente que todo mundo. Ele pensa que ele é crente de tudo. Ah, não, porque eu não fico doente. Meu irmão, como eu disse no início, se você não fica doente, louvado seja Deus. Eu andei ficando doente esses dias aí, vocês lembram? Não batizei, não entrei na água, fiquei meio doentado, mas foi raro na minha vida quando eu me peguei doente. Mas eu não fico dizendo, ah não, porque eu sou de Jesus, porque Jesus me guarda, porque Jesus me protege, porque eu nunca vou ficar doente. Não, não existe isso, gente. A gente tem que acordar para a vida, olha as histórias do seu lado, olha pessoas que você conhece, olha quem você já perdeu para a doença. Tem coisa que acontece, que Deus diz, não vou curar. Lembra de Paulo, Senhor, tira esse espinho da minha carne, Senhor, tira esse espinho da minha carne, Senhor, tira esse espinho da minha carne. E aí Jesus fala, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não vou curar, Paulo, não vou tirar.
E no caso de Paulo, que não dá para a gente colocar como uma regra geral, o que me chama a atenção é que no versículo 7, ele mesmo diz, para que eu não se tornasse um narizão empinado, veio um espinho na carne, que ficava me prejudicando, me perseguindo, e aí Deus não me curou. Ou seja, Paulo está dizendo que provavelmente se ele não tivesse o espinho na carne, talvez ele fosse menos do que ele foi, porque ele seria alguém que é soberbo, e Deus fala que a soberba ele abate, o soberbo ele abate, e ele exalta os humilhados, os humildes. Portanto, gente, o que eu vejo aqui é que além desse problema do desprezo, tinha essa estigma. Você está doente? É porque você está em pecado. Quando você lê João, capítulo 9 do Evangelho, tem lá a cura do cego de nascença. E aí, é muito interessante a conversa de Jesus com os discípulos. Aí os discípulos perguntam assim para Jesus, Jesus, quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele mesmo? Ou foram seus pais? Eu não sei você, mas eu dou umas viajadas na maionese quando eu leio a Bíblia. Quando ele fala, ele mesmo, será que na cabeça dos discípulos existia uma possibilidade deles pensarem que existiam vidas passadas? Dá pano para manga para a gente conversar sobre isso. Aí Jesus falou assim, não, meus amigos discípulos e meus queridos irmãos do meu coração, nem ele pecou, nem seus papais, papai e mamãe também não, mas essa enfermidade é para a glória de Deus, porque Jesus sabia que ele iria curá-lo. E é nesse ambiente de gente maluca, de religioso soberbo, de gente se achando melhor do que todo mundo, só porque eles eram pessoas que cumpriam tudo que a religião pedia. Porque, vamos combinar, fariseu se tornou meio pejorativo com o passar dos anos, mas no começo fariseu era uma coisa muito legal, eles guardavam tudo, só que eles começaram a passar por cima disso, achando que eles eram os caras. E é nesse ambiente que Jesus cura muitas pessoas. Eu não sei você, eu não sei o que você pensa. Quando você lê a Bíblia, quando você lê histórias narradas nela, de muitas curas que Jesus realizava, de muitos milagres que Jesus realizava, só que você olha para o seu presente e você se vê cercado da escassez deles. Eu não sei o que você pensa. Eu confesso para os irmãos e irmãs que muitas vezes eu me peguei pensando por que a gente não vê mais milagres hoje? Por quê? E eu reconheço que o problema dessa reflexão é que ela pode nos levar a ficar caçando erros ou ausência de alguma coisa. E aí a gente mergulha no mundo das sensações e dos nossos devaneios pessoais. E aí você começa a pensar, será que falta oração? Será que faltam mais jejuns? Será que falta mais espiritualidade? Será que falta mais santificação? Será que está faltando mais consagração? Será que está faltando uma entrega maior, tua, minha, para fazer a obra do reino de Deus neste mundo, nesta terra? E aí eu respondo para você, de verdade eu não sei responder isso. Eu não sei responder isso. Se você me perguntasse se isso falta para outras coisas, eu diria que sim. Para muitas outras coisas que nós fazemos e praticamos, tudo isso falta. Mas para a cura eu não sei te responder. Eu não vou me arriscar a dizer que falta tudo isso para a cura. Porque eu entendo que, na verdade, Deus ele cura se Ele quiser curar. Ele tem autonomia para fazer o que Ele quiser. Eu entendo que seja exatamente assim. Até porque, se a gente parar para pensar, as manifestações de curas, de milagres de Jesus, elas estão muito acima da nossa capacidade de compreender e de explicar. Elas estão muito acima. Eu e você, a gente não tem como prender Deus, como limitar Deus no mundinho que a gente tem das nossas razões, das nossas teorias. Não, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, Deus não é assim.
Eu não posso trancar Deus em 4 paredes. Eu não posso achar que Deus age só quando você está aqui, nesse lugar. Eu não posso pensar assim. Eu me lembrei de uma história, eu não falei nenhum dos 2 cultos que aconteceu comigo, com um irmão que congregava com a gente aqui na FEI, quando a gente tinha igreja ali. Um dia ele veio me procurou para conversar, e aí a gente batendo papo, e aí eu falei com ele, aí fiz uma oração com ele, e ele estava me tocado, eu percebi que ele foi tocado, aí eu virei para ele, Claude, e falei assim: irmão, você acredita que Deus está me usando para falar com você? Ele falou assim para mim: pastor, lógico que eu acredito. Se Deus usou uma jumenta para falar, não vai usar o senhor? Aí eu falei: isso é um elogio ou não? É um elogio ou não? Não sei. Eu não sei se foi elogio. Eu acho que na cabeça dele foi, mas na minha cabeça foi comparado com uma jumenta. Para mim não foi lá muita coisa. Eu não tive uma noite muito abençoada naquela noite. Mas voltando para cá, não cabe na nossa mente o agir de Deus. E eu gosto muito, gente, eu gosto muito de como João, no evangelho dele, nomeia os milagres e as curas de Jesus. Sabe por quê? Porque você vai perceber que o evangelho de João, diferente de Mateus, Marcos e Lucas, eles chamam os milagres de Jesus de sinais. Sinais. Quando ele faz o primeiro milagre em Caná da Galileia, ele fala assim: foi o primeiro sinal. Quando ele cura, é sinal, é sinal. Sabe por quê? Porque sinal ou sinais, eles existem para uma finalidade, para um propósito. Quando você vai viajar, que você vê uma placa, um sinal, aquele sinal aponta para um lugar. Sinal aponta um caminho, sinal aponta um destino. E os sinais, eles apontam e servem. E a vida de Jesus, os milagres de Jesus e as curas de Jesus era só para um sinal, para um objetivo, para um propósito, apontar para um Deus. A glória era para Deus. Lembra que eu disse? Não, nem o pai, nem ele pecou. Isso aí é uma doença que está nele para a glória de Deus. Sabe o que eu e você precisaria aprender de verdade e buscar de verdade? É fazer a vontade de Deus apesar das coisas. É fazer a vontade de Deus independente das coisas. Se Deus me curar, tudo bem. Se Ele não me curar, tudo bem também. Porque eu sei quem Ele é. E eu fiquei me lembrando também, quando eu estudava, daquela passagem, daquela história de Deus tirando a nação dos hebreus do domínio de Faraó no Egito. E quando eles saem do Egito, e eles atravessam o deserto, eles chegam a Canaã. E quando eles chegam em Canaã, um maná que caía dos céus todas as manhãs, que era um pão de coentro, parecendo uma semente de coentro que tinha um sabor adocicado, que a Bíblia fala, parou, cessou. Que era uma ação milagrosa e sobrenatural. E por que cessou? Porque eles não precisavam mais. Eu não estou aqui, gente, de forma alguma me escondendo atrás de uma incredulidade da minha parte, dizendo que Deus não cura, porque eu creio que Ele pode curar sim. Eu não tenho a minha mente infantilizada nem para um extremo nem para o outro. Eu creio que Deus pode curar sim. Só que eu creio que Deus cura quando Ele quiser e na hora que Ele quiser. Por que Deus não deu mais maná para eles? Porque não precisava. A terra manava leite e mel. Tinha abundância de coisas, não tinha escassez. E eu já ouvi histórias de índios que vivem fora, longe da civilização, que são curados. Eles acham que é pelo Deus deles, mas é Deus que cura. Então, eu reconheço que quando existe pouco recurso, melhor dizendo, Deus cura, porque Ele cura. Mas Deus deixou para você e para nós a medicina como uma bênção. É uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus. Eu lembro de uma pessoa que eu conheci que tinha um problema sério e tem um problema sério de depressão, mas que um dia disse assim para mim: não, pastor, essa depressão não é minha. Porque o crente, é bonito isso na teoria, eu reconheço, é inspirador isso na teoria. Não, essa doença não é minha, essa doença é do diabo, eu não nasci com essa doença, porque eu não vou morrer com essa doença. Tá bom. Mas já se passaram não sei quantos anos e a pessoa às vezes está na caverna. Por quê? Porque tem que ser tratado. Tem que ser tratado. E eu volto a lembrar Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, que disse que nós temos um preconceito bobo
bobo, infantil, que quando a gente acha que se você está com algum problema físico daqui para baixo, você vai no médico, daqui para cima você acha que você não é crente, falta fé para você. Não, se trate e se cuide, porque Deus deixou. Sabem o que eu acredito? Sabem o que eu creio? Eu creio de verdade num Deus que Ele tem total autonomia, completa autonomia para fazer o que Ele desejar. Eu creio que eu sirvo um Deus que nunca mudou, que nunca mudará, e que Ele nunca mudou e nunca mudará por uma razão, porque o escritor aos Hebreus, quando escreve a sua carta no capítulo 13, no verso 8, diz assim: Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Sabem no que eu acredito, meus irmãos? Eu acredito num Deus que é o Pai das luzes e que dele procede toda boa dádiva, todo dom perfeito, e que não existe nesse Deus nenhuma mudança e nem sombra de variação, como diz Tiago. Sabem no que eu acredito? Que esse Deus, Ele pode curar no tempo em que Ele desejar, na geração em que Ele desejar, e Ele cura quem Ele quiser curar. E eu creio num Deus que não precisa da tua defesa e da minha defesa. Frente aos homens que blasfemam o seu nome, frente aos homens que duvidam do seu amor, que duvidam do seu cuidado, que duvidam do seu carinho, que duvidam da sua proteção e que duvidam da sua capacidade e poder de cura e que atribuem a Ele toda a desgraça e toda a doença que existe no mundo e o culpam. Eu acredito que esse Deus não precisa da minha defesa, porque eu acredito que Deus, Ele não tem que dar satisfação nenhuma a mim e a você, porque o que Ele tinha que fazer, se é que eu posso usar essa expressão tinha, ou prefiro corrigir então, porque o que Ele fez por você e por mim, nem você e nem eu merecia. Nós não merecíamos. Ele deu vida para você, Ele deu vida para nós, Ele deu vida para mim, Ele deu vida, e dando vida como morrendo em nosso lugar. E eu concluo, e eu termino, e eu fiquei pensando como concluir, né, essa fala depois de tanta coisa que eu viajei aí falando. Eu concluo pensando assim, sendo assim, diante de tudo isso que eu coloquei, quando eu me retiro para pensar no tema da cura, e eu respeito quem pensa de modo diferente, sabe o que vem ao meu coração? Que eu e você, quando a gente para refletir sobre cura, pelo menos quando eu paro, eu penso que a gente está pisando os nossos pés num terreno, em um solo absolutamente e completamente misterioso e desconhecido a nós homens. Totalmente. Por isso que eu sou muito contra, eu vou ser sincero para você, eu sou muito contra, esse é o meu posicionamento. Quando eu ouço programas evangélicos no rádio, que para ser bem sincero, eu ouço poucos, mas quando eu ouço alguns, às vezes eu estou lá numa rádio evangélica, aí aparece assim, não percam a campanha dos milagres, a campanha não sei do que, o pastor fulano de tal, ele vai estar no dia 15 de fevereiro, recebendo você para curar, para isso, para aquilo, e vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí eu fico assim, e aí? E se Deus não curar? Que é a nossa provocação hoje. E se Deus não curar? Ou eu tenho sob meu domínio o Espírito Santo, que eu dito regras para ele, faça assim, faça assado. A gente inverte? É que nem aquele ditado horrível, quer dizer, como que é aquele... Não vou falar que eu sou péssimo de ditado, né? Deixa para lá. Eu ia falar, mas eu vou errar e vocês vão me mandar depois para... Vão ficar me zoando, vão entrar aí, deixa para lá. Mas por que eu digo isso? Eu digo isso por uma razão, porque eu acredito que entre os céus e a terra, entre esse lado da eternidade e o outro lado da eternidade, existem muitas coisas que Deus não deixou claras aos nossos olhos. Muitas coisas. Eu acredito que entre os céus e a terra existem muitas coisas para as quais eu e você não temos como explicar. É só lembrar de Deuteronômio 29 e 29, que diz lá no texto de Deuteronômio 29 e 29, que as coisas encobertas são para Deus. O que Deus revelou, o que Deus não revelou, o que Ele deixou encoberto, é para Ele, é para Deus. É para Deus. E diferente, aquela que Ele revelou, é para mim, seria para nós, é para nós e para os nossos filhos. Mas existem coisas que nós não conhecemos, que a gente não tem explicação. Porque como que você explica, como que eu explico
que Deus ouve a oração de um pai e de uma mãe que recebeu um diagnóstico de um médico dizendo que seu filho não tem mais chance de viver. E aí essa mãe e esse pai, eles se retiram talvez num momento de desespero, mas ao mesmo tempo um misto de sentimento de fé e desespero, e eles entram na presença de Deus, e eles clamam a Deus, e choram, e regam o chão de sua casa em choro, em prantos, e Deus ouviu essa oração, e esse menino é milagrosamente curado, e os médicos ficam espantados, mas do mesmo modo, ou no mesmo instante, ou dias depois, do outro lado da cidade, ou na mesma cidade, ou na mesma igreja, tem algum pai e uma mãe que orou para que o filho fosse curado, e orou com todas as forças da sua vida, mas Deus não atendeu essa oração e esse filho morreu. Como que você explica isso? E como eu disse de manhã, e eu vou dizer para você, de uma forma muito gentil, eu não sou assim, mas eu não abro nem diálogo com você se você for falar para mim, não pastor, mas essa família que o senhor deu o exemplo que curou, é porque eles oraram com fé, e esse aqui faltou fé. Eu não vou nem conversar com você, falar, irmão, ó, que nem o pastor Ivaldo brinca comigo, eu vou agora brincar com ele, procura o pastor Ivaldo, não fale comigo. Sabe por quê? Porque eu não creio que isso aconteça por uma razão. Eu deixei os homens do lado de fora, que eu sou pai e eu amo os meus filhos. E hoje tenho os netinhos para amar também. E amo muito, com muita intensidade. Eu amo os meus filhos. Amo os meus netos. Eu vou ficar fora, mas vou deixar para as mulheres que geram. Eu duvido que existe no universo uma pessoa que é a mulher, que Deus deu a ela esse dom de gerar uma vida, de sair de dentro dela uma vida, que não seja alguém que se curve diante do chão e ore diante de Deus, e clame com toda a sua força de fé, pedindo a Deus, Deus cura o meu filho. Eu duvido que essa mulher ore despreocupadamente, sem fé no coração. Não, ela faria de tudo para que o seu filho tivesse cura. Eu duvido que exista. Então eu não acredito. O fato é que não existe explicações, eu não tenho explicação. Eu não tenho essa presunção. Não tem como. O que eu tenho aprendido, pela graça de Deus e pela fé em Deus, é acreditar que eu sirvo um Deus que Ele me ama muito, que Ele te ama muito, e Ele te ama de uma maneira tão extraordinária, que Ele fez tudo e faz tudo de melhor para você. E esse Deus que eu creio que é um Deus que me ama, é um Deus que não precisa me dar satisfações de absolutamente nada. Deus nunca me deu satisfação de nada. Eu acho que Deus não dá satisfação de nada a ninguém. Do mesmo modo que é tolice da nossa parte ficar perdendo amizade defendendo Deus, como se Deus precisasse ser defendido, também é tolice da nossa parte ficar refletindo e ficar procurando razões por que Deus fez alguma coisa. A gente não tem como entender. O que eu sei, o que eu tenho aprendido é que eu creio num Deus que ainda que Ele faça, aliás, quando Ele faz, é bom. E quando Ele deixa de fazer, eu digo que é bom do mesmo jeito. Porque é esse Deus que eu creio. Termino com Romanos, carta de Paulo aos Romanos, e muito embora é um texto que não fale nada a respeito de cura, mas eu quero fazer aqui uma reflexão com você, a partir do verso 7 do capítulo 14, que ele fala assim, ó, pois nenhum de nós vive apenas para si. Aí aqui no 8 que eu quero fazer uma reflexão sobre uma possibilidade de uma situação de enfrentarmos uma luta, de prova, de nome doença, enfermidade, que a gente briga contra ela. Ele diz assim, se vivemos para quem? Para o Senhor. Ou seja, se existir alguém doente, ou você mesmo doente, e você orar, e Deus te der vida, para quem que você vai viver? Para o Senhor. Agora olha a continuidade do texto. Se morremos, e aqui eu coloco, se você orou, clamou, pediu, chorou, se angustiou, se humilhou e pediu por alguém que você ama, papai, mamãe,
algum filho, alguém que você clamou com toda a força, um irmão, um cunhado, um amigo da igreja, alguém especial para você que te ensinou tanto, só que você orou, e ele morreu. Olha o que Paulo diz: se morremos, nós morremos para o Senhor, porque ele fala, assim quer vivamos, quer morramos, nós pertencemos, nós somos do Senhor, e ser do Senhor é o maior milagre, a maior cura que existe para mim e para você. Eu termino com uma história do André. André era o baixista do Voz da Verdade, Roberto. Eu me aproximei muito deles, eu fiquei amigos deles. E o André, eu não lembro se eu já contei, provavelmente já tenha contado essa história aqui, do André, mas o André, ele tinha uma doença que vai consumindo o corpo, e era de família, tanto que a menina dele morreu, o irmão dele morreu dessa doença. E eu me lembro que quando o André estava deitado na cama, no leito ali para morrer, a mente em estado 100%, totalmente funcionando, todos os órgãos do corpo em falência. O José Luiz, pastor da Igreja do Voz da Verdade, cunhado do André, entra no quarto para visitá-lo. E o André dá a mão para o Zé Luiz e olha para o Zé Luiz e fala: Zé, e agora? O que eu faço? E o Zé Luiz falou assim para mim: Cássio, eu olhei bem para ele e me segurei para não desmanchar diante dele. E falei assim para ele: André, você está com medo? E ele disse assim: não, Zé, eu não estou com medo. Eu acho que eu vou ficar com saudade de vocês. Esse que é o nosso medo. Medo de ir, mas quem fica com saudade é quem fica. O luto é de quem fica. O sofrimento é de quem fica. Agora, o que eu não posso é atribuir a Deus uma ausência divina, um descaso divino, um abandono divino, porque Ele não curou. Porque se Ele curar, Ele é Deus. Quer eu viva, Ele curou. Se Ele não curar, Ele é Deus. Quer eu morra, Ele é Deus. E eu vou para a eternidade, curado, onde lá não existe dor, doença, enfermidade, câncer maligno, doença maligna, não existe nada. O que existe é o mundo perfeito que Deus idealizou para nós desde o começo, mas que nós, seres humanos, preferimos comer de uma árvore que não era para comer e trouxe toda uma avalanche de coisas ruins, mas Ele mesmo assim nos amou de tal modo que Ele falou: não, eu vou consertar isso. E Ele vem, já que ninguém foi capaz, o Deus, Criador de tudo, Ele se torna um ser humano, nasce no ventre de uma mulher, vive uma vida sem pecado, interrompe essa semente de pecado, e hoje eu e você temos vida, vida com saúde, vida plena, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Fica de pé.